Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam todos bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo nós vamos estudar os circuitos em cascata, que é um outro tipo de circuito misto, e vamos ver também como nós podemos analisar esse tipo de circuito. No vídeo da aula 32, nós estudamos o método da redução e retorno para análise de circuitos mistos. E os circuitos em cascata também são circuitos mistos, ou seja, então é que o método da redução e do retorno também serve para analisar os circuitos em cascata. Mas nesse vídeo nós vamos ver uma outra forma de analisar esse tipo de circuito. Então, para que você não perca nenhum conteúdo desse canal, nenhuma aula nova, então eu peço que você se inscreva no canal e após assistir esse vídeo, baixe a lista de exercícios que tem aí na descrição para que você possa treinar e depois eu vou subir um vídeo com a resolução para você comparar os seus resultados. Vamos lá. A figura 1 mostra um circuito em cascata de 3 seções. Então, o que caracteriza a estrutura em cascata de um circuito? Basicamente, é a repetição de algumas estruturas desse circuito. Como vocês podem ver aí, R1 e R2 têm a sua estrutura repetida em R3, R4, R5 e R6 e assim vai, né? Embora estruturas, né, ou circuitos em cascata possam ter algumas variações, como vocês vão ver também aí na lista de exercícios. Vamos primeiramente, então, aplicar o método da redução e retorno para que você possa comparar com esse outro método de análise. Então, nosso objetivo aí vai ser calcular a tensão V6, ou seja, a tensão do resistor 6. Então, como estudamos no vídeo da aula 32, na etapa de redução, nós vamos calcular a resistência equivalente total e a corrente da fonte. E após essa etapa, nós vamos desenvolver o sentido inverso da análise. Temos aí então o circuito da figura 1, que é uma estrutura em cascata, e o objetivo então é calcular a tensão do resistor de 2 ohms. Então a resistência equivalente do resistor R5 e R6, que estão em série, vamos chamar aí de R', é igual a R5 mais R6, 1 mais 2 ohms é igual a 3 ohms. Redesenhando esse circuito, pessoal, R5 e R6 sendo substituído por R', temos agora R4 e R' em paralelo. Com R4 e R' em paralelo, né, calculando o valor da resistência equivalente, 6 ohms em paralelo com 3 ohms, resulta em 2 ohms. Então temos aí o R2', que representa a resistência paralela do R4 com o R'. Redesenhando esse circuito, agora temos então o resistor R3 em série com o resistor R2'. Nesse caso, basta fazer a soma desses dois resistores. E vamos chamá-lo então de R3', que é igual a R3 mais R2', que é igual a 4 mais 2, 6 ohms. Redesenhando o circuito, agora temos o R2 em paralelo com o R3'. Fazendo essa associação em paralelo, temos o R4', que é o R2, então, em paralelo com o R3', que resulta em 3 ohms. São dois resistores iguais em paralelos, pega o valor de um e divide pela quantidade de resistores em paralelo. No caso, temos dois resistores, 6 dividido por 2, 3 ohms. Então aqui o último circuito volta a sendo reproduzido nessa nova imagem aqui, pessoal. E o seu circuito equivalente desenhado logo abaixo. Nesse caso, nós podemos calcular agora a resistência total de R1 em série com o R4', certo? Se estão em série, basta somar e a resistência total é R1 mais R4', 5 mais 3, RT, né, que é a resistência total, é igual a 8 ohms. E como sabemos, a corrente da fonte é igual a tensão da fonte dividido pela resistência equivalente total do circuito. Nesse caso, 120 dividido por 8 ohms, que resulta em 15 amperes. Uma vez calculada a corrente total da fonte, entramos então na etapa de retorno. Observando aí que a corrente da fonte de 15 amperes é a corrente que entra naquele nó superior que está no terminal de cima ali de R2, conectado a R1 e também ao R3', podemos aplicar aí a regra do divisor de corrente. Pois, se a corrente de 15 amperes está entrando no nó,
A corrente do IR 3 linhas é a corrente que está saindo do nó, que no caso desse circuito é igual à corrente do resistor R2, porque os dois resistores têm o mesmo valor, 6 ohms. Então, aplicando a regra do divisor de corrente para dois resistores iguais, nós temos aí que a corrente do resistor é R3 linhas, que vai ser também a corrente do resistor R2 linhas, porque se você observar no circuito equivalente anterior, o R3 linhas equivale a uma associação em série do resistor R2 linhas com o R3. Temos então a corrente da fonte, que é a corrente que entra no nó, dividido por 2, pois são dois resistores iguais em paralelo. 15 amperes dividido por 2, temos 7,5 amperes. Então reforça aí, pessoal, a corrente do resistor R3 linhas desse circuito vai ser igual à corrente do resistor R2 linhas. Então tá aí a reprodução do circuito, né? Estamos retornando. Então eu posso calcular agora a tensão nesse resistor duas linhas. Basta aplicar a lei de Ohm. E a tensão no resistor duas linhas é igual à resistência do resistor duas linhas vezes sua corrente. Que nesse caso eu tenho 2 ohms vezes 7,5 amperes, resultando em 15 volts. Como a tensão do resistor R2 linhas é a mesma tensão do resistor R4, e essa tensão está sendo distribuída entre os resistores R5 e R6, nós podemos então usar a regra do divisor de tensão para encontrar a tensão do resistor R6. Nesse caso, a tensão do resistor R6 é igual à tensão do resistor R4 vezes R6 dividido pela soma do resistor R5 mais R6. Ou seja, 15 volts vezes 2 ohms dividido por 1 mais 2 ohms, que resulta em 10 volts. Pronto, calculamos aí a tensão do resistor V6, utilizando o método da redução e retorno. Talvez seja aí o método mais intuitivo para a solução de circuitos mistos. Bom, pessoal, mais uma vez, se você teve alguma dificuldade de analisar ou acompanhar essas etapas de solução para esse tipo de circuito, eu sugiro que você assista o vídeo da aula 32, tá? O link está na descrição ou você pode acessar por esse card aqui em cima. Agora, o que nós vamos fazer é utilizar um outro método para a solução desse tipo de circuito, circuito em cascata. Para esse método, nós precisamos definir a grandeza desejada, que no caso aqui vai ser o cálculo da tensão V6. Para calcular V6, nós vamos precisar da corrente I6, que é a corrente que atravessa esse resistor. E assim nós vamos aplicar a lei de Ohm no final. Esse método vai ser interessante porque nós não precisamos ficar redesenhando o circuito para fazer a sua análise adequada. A primeira coisa que você deve fazer é marcar aí, então, as quedas de tensão nos resistores, né? Então temos aí para o resistor R1 teremos V1, para o resistor R2 teremos V2 e assim é feito para todos os resistores. Marque também o sentido das correntes, né, em cada um desses resistores. Isso vai facilitar no momento de começar a análise. Bom, vamos lá. O que nós vamos fazer é carregar a corrente I6, que está lá no final da análise, que é onde nós vamos calcular depois a tensão V6, até o começo do circuito, lá na fonte. Então nós vamos escrever as equações de tensão e corrente de todos os outros dispositivos do circuito lá para frente, tudo atrelado a I6. Veja como fica. A corrente I6 ela pode ser escrita como sendo a tensão do resistor 4, ou seja, V4, que é a tensão distribuída entre o resistor R5 e R6, dividida pela associação em série de R5 e R6. Ou seja, I6 é igual a V4 dividido por R5 mais R6, que é igual a V4 dividido por 1 mais 2 ohms, que é igual a V4 dividido por 3 ohms. Se a gente pegar o 3 ohms e passar para o outro lado multiplicando, que V4 pode ser escrito como 3 ohms vezes I6. Certo? Então eu escrevi a tensão do resistor 4 em função da corrente
I6. Eu posso escrever que a corrente do resistor I4 é igual a V4 dividido por R4, que é a lei de Ohm, né, pessoal? Se eu pegar e substituir V4 por 3 ohms vezes I6 dividido por 6 ohms, 3 dividido por 6 vai dar 0,5 e o I6 permanece. Então, 0,5 I6. O que eu fiz agora foi escrever I4 em função da corrente I6. E eu vou fazer a mesma coisa agora para a corrente I3. Eu vou escrever ela em função da corrente I6. Ou seja, I3 aplicando a lei de Kirchhoff vai ser I4 mais I6. Como I4 já está em função de 6, ou seja, I4 é 0,5 I6 mais I6, temos então 1,5 I6. Agora eu escrevi também I3 em função de I6. Sabendo o valor da corrente I3, eu posso calcular a tensão V3. Aplicando a lei de Ohm, a tensão no resistor 3, V3, é igual a I3 vezes R3. Só que eu vou colocar I3 em função de I6. Então, substituindo aqui, temos 1,5 I6 vezes 4 ohms, que é o valor da resistência R3. Multiplicando, temos que 6 ohms vezes I6. Ou seja, eu acabei de ter agora a tensão V3 em função da corrente I6. Aplicando a lei de Kirchhoff aí nessa malha central para obter a tensão no resistor 2, ou seja, V2, temos que ela é formada pela tensão V3 mais a tensão V4. Substituindo V3 por 6 ohms vezes I6, mais substituindo V4 por 3 ohms mais I6, fazendo a soma, 6 mais 3, temos 9 ohms vezes I6. Agora nós temos a tensão V2 em função da corrente I6, que está lá no final do circuito. Agora vamos calcular a corrente I2, que aplicando a lei de Ohm é V2 dividido por R2. Substituindo V2 em função de I6, temos 9 ohms vezes I6 dividido por 6 ohms, que resulta em 1,5 I6. Agora temos I2 em função de I6. Vamos aplicar a lei de Kirchhoff para as correntes para encontrar o valor de I1, sempre em função de I6. Bom, I1 é igual a I2 mais I3. Substituindo os valores de I2 por 1,5 I6 mais I3, que vale 1,5 I6, temos aí então 3 I6, ou seja, a corrente I1 em função de I6 vale 3 I6. Podemos calcular agora a tensão no resistor R1 como sendo I1 vezes R1, né? Lei de Ohm. Só que agora eu vou substituir I1 pelo seu valor em função de I6, ou seja, I1 sendo substituído por 3 vezes I6, vezes o valor da resistência R1, que é 5 ohms, resulta em 3 vezes 5, 15. 15 ohms vezes I6, ou seja, esse é o valor de V1 em função de I6. Logo, a lei de Kirchhoff, para a primeira malha aí, né? E vai ser igual a V1 mais V2. Só que agora vamos escrever V1 e V2 em função de I6. V1, então, vale 15 ohms vezes I6, mais V2, que vale 9 ohms vezes I6. Somando 15 mais 9, temos aí E igual a 24 ohms vezes I6. Se eu pegar esse 24 ohms e passar dividindo para o outro lado da igualdade, podemos reescrever a equação como sendo I6 é igual a E dividido por 24 ohms. E atribuindo os valores, temos 120 dividido por 24 é igual a 5 amperes. Pronto, pessoal, nós carregamos a corrente I6 lá para a fonte, lá para a entrada do circuito, né? Lá para o lado esquerdo.
E assim então, obtendo o valor da corrente I6, nós podemos agora calcular a tensão V6. Aplicando a lei de Ohm, V6 é igual a I6 vezes R6. 5 amperes vezes 2 ohms resulta em 10 volts. Note, pessoal, que o resultado é o mesmo obtido pelo outro método, mas não houve a necessidade de reduzir o circuito. Entretanto, precisamos carregar I6, que é a corrente do início da análise até o fim da análise, que está do lado esquerdo do circuito. E para fazer isso, demanda aí bastante atenção, né? Aplicamos aí lei de Ohm, lei de Kirchhoff para a corrente, lei de Kirchhoff para a tensão. Então por isso que eu falo, se vocês estudarem os fundamentos, né, nós temos todos os vídeos sobre isso aqui no canal, vocês vão conseguir fazer umas análises mais complexas aí. Bom pessoal, tá aí mais uma ferramenta para vocês analisarem circuitos mistos em cascata. E em qual ferramenta que você vai utilizar? Redução e retorno, ou é apresentada hoje aqui nesse vídeo? Aí depende da sua adaptação, né? Aquela que você sentir mais confortável em usar, dominar mais, você pega e usa. Né? Para adquirir proeficiência nessas estratégias ou nesses métodos de análise, você precisa treinar. Então, para isso que tem aí o link na descrição, baixa a lista de exercícios, tente fazer, né? Tenta resolver os circuitos que tem lá, são circuitos em cascata, e depois eu vou ter um vídeo aí para vocês conferirem os resultados, né? Bom, jovens, então, espero que esse vídeo tenha sido útil para você, né? Deixe seu comentário aqui embaixo se achou muito complicado, se achou fácil, qual método você prefere e também verifique a sua inscrição no canal, né? Faça a sua inscrição caso não seja inscrito, para não perder as notificações dos novos vídeos, né, que tem por surgir ainda. Deixe o seu like caso tenha gostado. Forte abraço e até logo.